Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Tudo bem aí? Nesta quarta-feira, 30 de janeiro, estamos recebendo Fernando Valois, de Pinhais. Ele é ativista ambiental, consultor de empresas e fundador do Instituto Bioverde. E uma informação bastante importante, é aniversariante no dia de hoje. Meus parabéns, Fernando Valois. Obrigado, Chicão. E a palavra está com você para você iniciar, dar um alô para o pessoal aí. Obrigado, Chicão, primeiramente pelo convite, né? Boa noite a todos. E vamos poder conversar um pouquinho das nossas fotos de meio ambiente, né? Legal. Fernando, você é fundador do Instituto Bioverde, né? Fale um pouco para a gente sobre esse instituto, e depois a gente vai falar mais algumas coisas sobre partidos políticos, etc., e também sobre a questão ambiental. Mas gostaria que você antes fizesse uma breve apresentação do teu instituto. O que envolve tudo isso, o que ele faz, etc., de onde surgiu essa ideia. Legal. O Instituto Bioverde, Chicão, ele começou já faz mais de um ano, em que eu comecei a fazer algumas pesquisas a respeito de antropologia, sociologia, né? E o mote de saúde sempre veio muito forte ali comigo mesmo, né? Então, dentre essas pesquisas, consegui aliar esses meus interesses a respeito de saúde, alimentação saudável, né? E a questão social, que é unindo a comunidade nessa questão, né? Então, através do Bioverde, a gente faz agora trabalhos comunitários, como horta comunitária, horta urbana, para dar a chamada da alimentação saudável mesmo, né? Com isso a gente consegue fazer tanto um impacto na saúde da pessoa, que é a alimentação, né? Com as hortas urbanas, comunitárias, a gente consegue fazer um impacto social, regional também, né? E com todas as práticas de sustentabilidade, a gente atinge o mundo, na verdade, nessa questão, né? Planeta mesmo. O planeta, isso. Porque, como a gente sempre fala, a mudança começa da gente, que envolve o próximo e chega numa escala global, né? E daí a gente busca o desenvolvimento sustentável, que hoje o mote mais discutido hoje no mundo é a questão de energias limpas, né, para que traga sustentabilidade, a própria questão de alimentação. A carne, a gente pode também falar mais para frente, a carne não é tão necessária para o ser humano, embora seja interessante e muito nutritiva realmente, mas o impacto ambiental que ela causa acaba sendo até mais prejudicial do que benéfica, né? Porque acaba criando diversos problemas ambientais. Então é nisso que a gente está tratando agora mesmo. Ah, ok. E quando que você teve essa ideia mesmo? Isso faz uns 2 anos, né? Comecei as pesquisas. Então daí foi quando a gente começou a desenvolver essa questão de projeto, né? Que daí a gente começou a fazer essas questões de saúde, qualidade de vida, sustentabilidade, né? Legal. Então eu lembro novamente que esse programa de hoje, dia 30 de janeiro, também tem o áudio retransmitido pela rádio FM Nova Pinhais, pelo prefixo 98.3, ok? É isso aí. Fernando, mais uma pergunta também. Você saiu candidato a vereador em 2016, né? Qual o partido? Como é que foi... assim, como é que você viu essa candidatura, como é que foi o teu desempenho, na questão de voto, isso, o que você viu, etc., né? E o que você tirou de experiência de tudo isso? Legal. Partido que você... Isso, me candidatei em 2016 pelo PDT, aqui de Pinhais, né, o mesmo partido da nossa prefeita, Marília Paulino. E foi uma das buscas que eu fiz a respeito, na verdade, a respeito da minha doação comunitária, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer digamos, um trabalho comunitário que é se doar realmente para o próximo, né? Então, nessa campanha, eu tive uma experiência muito incrível, na verdade, porque eu tive contato com muita gente, eu acabei conhecendo uma outra parte da política, que eu busco geralmente a fazer debates, comentar na internet, né? Porque quando você faz uma campanha, você começa a ver que a política para as pessoas, ela é muito
local também. Então tem muita coisa que envolve saúde, que envolve o próprio saneamento, que foi de onde veio até a questão do Bioverde forte a respeito disso, a questão do meio ambiente, né? Então a gente passa a ver a comunidade de forma diferente, né? Então para mim foi uma experiência incrível, aprendi muito e acho que não fui eleito, mas tem outras maneiras de a gente continuar ajudando, né? Então o Bioverde foi uma dessas alternativas que eu encontrei até de poder fazer uma contribuição social e política, se fosse o caso, né? Até estando fora, de repente, da Câmara. Legal, interessante. Bastante interessante mesmo a colocação. Vamos lá, então. Bem, nós sabemos que tem 35 partidos políticos registrados no TSE. Eu vou fazer uns comentários aqui, que eu fiz umas anotações, e do total dos 35 partidos, apenas 21 terão acesso aos recursos do fundo partidário em 2019. Este fundo, Fernando, ele chega a 927 milhões, quase 1 bilhão. E os partidos que vão abocanhar parcelas disso estão assim distribuídos. O PSL do presidente Bolsonaro vai ficar com 12,81. O PT de Gleisi Hoffmann vai ficar com 11,32%. O PSDB, que caiu um pouco também no gosto da população, enfim, perdeu deputados, porque o que conta o fundo partidário, além das arrecadações, etc., e tudo, as multas que são pagas, né, além do duodécimo do orçamento, né, cada partido recebe 35 centavos por deputado federal que ele coloca na Câmara, né? Então, está aí o PSDB com 6,6%, PSD com 6,43%, PP 6,12%, PSB 6,2%, o MDB também caiu bastante no conceito da população, perdeu deputados federais, vai ficar com... Antes ele era sempre PT, PSDB e PMDB. Os três, era PT, PMDB e PSDB. Agora mudou. O PMDB veio lá para 6,8%, perdemos um deputado, o PR cresceu 5,84%, PRB também cresceu 5,58%, o DEM caiu 5,12%, o PDT 5,08%, cresceu, o PDT aumentou os deputados, ele de 12 foi para 29, uma coisa assim. O PSOL também 3,11%, o Novo, Partido Novo, que antes não tinha, agora vai abocanhar também 3,07%, o Podemos 2,51%, esses partidos recém-criados, o PROS 2,28%, o PTB 2,26%, o Solidariedade 2,18%, o Avante 2,06%, o PPS 1,78%, o PSC 1,97% e o PV 1,78%. Os partidos que não vão mais receber esse fundo, que não alcançaram, não quebraram a cláusula de barreiras, né? É a Rede Patriota, PHS, o DC, o PCdoB, o PCB, o PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, que também é o PRP, é o partido do vice-presidente da República, PSTU e PTC. E a composição do fundo partidário, como nós estávamos falando, é composta de duas partes, né? Da 12ª parte do orçamento, né? E a segunda, os valores provenientes da arrecadação de multas que os partidos pagam, né, que são aplicadas conforme o Código Eleitoral, né. Então é por aí que, assim que são criadas as... Nós estamos com problema de delay aqui, tem coisas que demoram para chegar aqui às vezes, né. Então não... Ó, você vê, tem mais publicações, mas não estão aparecendo. Mas... Fernando, antes da gente entrar também naquilo que na questão ambiental, esses dias eu fiz uma publicação provocativa na minha página do Facebook, onde eu fiz uma pergunta. Fiz lá, perguntar não ofende, ponto de exclamação. Aí eu perguntei, a presença do exército de Israel em Brumadinho revela o complexo de vira-lata do governo? E 3 pontos de interrogações.
ao invés de apenas 1. 3 pontos. Teve algumas pessoas que responderam de forma consciente. Hoje, inclusive, eu vi uma resposta muito legal do Sandro Mello, aqui de Pinhais, que ele expôs e falou de fato o que era, ele entendeu a pergunta, etc. Então, eu vi que a maioria ali não havia entendido a pergunta. E já partiram para o ataque, para a ofensa, coisa bem violenta, bem de quem não lê, bem de quem não interpreta, quem não conhece pontuação, ou, sabe, ao menos a impressão que eu tive, pode ser que eu esteja enganado, né? E xingamentos. Eu digo até que se essa pergunta é uma suposição, para quem não consegue interpretar, então eu vou dizer, é uma suposição, não estou afirmando, que se essa pergunta caísse numa prova do Enem, ó, um monte de vocês aí teriam tirado nota 0 e reprovado. Interpretação de texto é preciso que façamos. Então, vieram muitas respostas raivosas, e tomadas como se fosse uma afirmação minha, sabe? E eu estou fazendo uns estudos de redes sociais da reação das pessoas. Isso aí vai me servir muito como estudo que eu estou fazendo, entende? Por conta própria, da minha maneira de fazer, né? É claro, Fernando, você, como que você viu essa vinda do Exército? Síndrome, o complexo de vira-lata ou não? Foi boa, não foi? Na boa, a resposta que você tiver, a gente vai acatar. Isso é... A gente sabe que em momentos de tragédia, assim, toda ajuda é bem-vinda, né? O próprio Paraná ofereceu tropas, os bombeiros, para ir até Brumadinho, ofereceu os trabalhos, né? Vou falar que eu estou prestando atenção, estou vendo aqui o meu... Outras tropas também de outros estados, como São Paulo, também foram disponibilizados para ajudar. E os próprios especialistas disseram que não basta ser bombeiro, né? Precisa ter um treinamento específico para a questão de soterramento, esse tipo de tragédia mesmo, né? Que a gente até nem chama de tragédia porque já era... É um crime ambiental isso, né? Ambiental, realmente. Havia muitos estudos, a população já estava há mais de 10 anos pedindo para desativar aquela região, né? E a Vale, infelizmente, aumentou em 88% o trabalho deles. Produção. Isso, e dentro desse mês, isso aconteceu em dezembro aqui agora, né? E um mês depois deu essa tragédia ambiental e humanitária, né? A questão de Israel, interessante que eles tenham nos enviado tropas, nos enviado seus aparelhos, mas assim como também foi dado parecer dos bombeiros, como eles... os aparelhos identificavam, na verdade, isso, eles identificavam o calor humano. Mas passando 2 dias, a gente já tem a ideia de que muitos acabam naturalmente falecendo e os equipamentos já não são mais necessários ali para essa função, né? Então, muito se disse a respeito de ser uma ação política, a respeito da própria embaixada que querem colocar, já foi anunciado ali nas mudanças de Israel, né? Então, é basicamente isso. A boa vontade todo mundo aceita, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o complexo de vira-lata realmente está presente em muitos brasileiros que acham que o Brasil não é suficientemente desenvolvido ou não tem capacidade para chegar no desenvolvimento, né? Então, nesse ponto, realmente existe um complexo de vira-lata, porque o Brasil é um país imenso, com diversas pessoas capacitadas que podem realmente chegar a um desenvolvimento bom. Então, como eu comentei ali, a gente estava conversando, né? Foi uma provocação que você fez, jornalística, natural, né? Para ver como é que está, mostrou a as reação pessoas estão entendendo aquilo que se posta. Porque tem muita coisa, muita mentira, muito fake rodando e as pessoas simplesmente pegam o WhatsApp, o pai já passa, já repassa, etc. E não leem, não se informam, não interpretam. É preciso ter uma atenção grande para a questão das fake news mesmo. E o que me chamou a atenção e me fez fazer aquela pergunta foi o seguinte, que passou vídeos rodando aí dos próprios bombeiros, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. Essa ladroagem dessas concessionárias de pedágio estavam cobrando grana
pedágio dos bombeiros de Santa Catarina e do Paraná. Não sei se em outros estados aconteceu isso, mas as empresas de pedágio de Santa Catarina e do estado do Paraná estavam cobrando pedágio dos bombeiros voluntários que estavam se dirigindo para Brumadinho. Talvez muita gente que criticou minha pergunta não viu isso antes, entendeu? Então, os bombeiros que vão lá ficar sujeito a pegar até uma doença, ser contaminado, morrer naquele local, entende? Esses bombeiros tiveram que pagar pedágio para essa ladroagem, igual a privatização da Vale. Foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso em 2005, 2006, não lembro a data, entendeu? Então, pô, essas concessionárias cobrando dos bombeiros. Eu deixo aqui uma ideia, uma sugestão para a Assembleia Legislativa do Paraná, até para o governador Ratinho, para a Justiça, sei lá qual instância, que criem uma lei dando total liberdade para os integrantes do Corpo de Bombeiro. Não vamos aqui querer para todas os órgãos militares. Para o Corpo de Bombeiro, qualquer integrante, mesmo que ele esteja fazendo lazer, que ele esteja viajando com a família ou indo pescar, que libere, que não cobre nada dos integrantes do Corpo de Bombeiro. Isso sim é respeitar o nosso Corpo de Bombeiro, tá? E vamos para frente, então. São profissionais que dedicam a vida justamente para salvar outras vidas. Sem dúvida, sem dúvida. Colocar uma barreira ali para a passagem deles é Exato, é cobrar pedágio, é isso, povo, é isso que vocês têm que contestar. É esse tipo de coisa. E vou fazer mais perguntas provocativas, sim, para ver se a turma aprende a refletir, né? Mas, Fernando Wallones, há poucos dias aconteceu, já é passado, mas sempre é importante ouvir também a palavra de um especialista, de um ambientalista, um ativista, né? Aconteceu o Fórum Econômico em Davos, na Suíça. Primeiramente, qual a importância desse evento para o Brasil e para o mundo? O Fórum Mundial... O Fórum Econômico Mundial que teve agora em Davos, né, foi justamente uma reunião entre líderes mundiais, grandes empresários, os 300 maiores empresários do mundo que estiveram presentes, né, e esse evento ele já vem há muito tempo com o mote de questões ambientais realmente, né, porque já sabemos que a evolução ela causa, na forma como está sendo feita hoje, muita devastação. E isso chega a inviabilizar, diversos especialistas já estão alertando, próprios empresários estão com essa preocupação, né, que chegue a uma insustentabilidade da vida, né, porque é muito desmatamento, é muita transformação de matéria que não são reaproveitados, são só feitas extrações e descarte de forma irregular, né. Então, justamente é feito esse fórum mundial para que se discuta formas de combater essa degradação do meio ambiente, né? E isso já vem de muito tempo atrás, né? Já criou-se a Agenda 21, que agora em 2021 vamos fazer o cumprimento das metas, né? Fazer essa averiguação, e isso já vem de muito tempo. O Brasil teve uma participação importante em Davos, infelizmente não quanto à expressividade do país, mas o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, então todo o mundo fica de olho no Brasil para ver o que nós vamos fazer de meio ambiente, né? Temos a Amazônia, que é uma grande área florestal, temos as bacias submersas de água, né, que nós temos as maiores reservas do mundo, entre outras questões importantes do meio ambiente, né? Então, faltou muito, os especialistas disseram, faltou muito questão de dados, né? O que o Brasil está fazendo, quais são as nossas metas, quais são a nossa evolução que está sendo feita, né? Então, basicamente, essa questão do nosso desenvolvimento que precisa ser sustentável realmente. Legal, a participação aqui do blogueiro Ivan de Colombo. Obrigado pela participação aí, Ivan.
Fábio Cristiano, Maria Helena Somavila, estamos aí no pedaço. Veja só, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos não participaram desse encontro. Como que você analisa isso? Por que esses três importantíssimos países e consumidores de energia não participaram? Como que você vê isso, Fernando? Especialmente dos Estados Unidos, né, há uma preocupação muito grande com o desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos hoje é o país que mais polui o meio ambiente, mais polui o ar com suas emissões de gases, né? E o próprio presidente dos Estados Unidos disse que eles não vão pôr em risco a economia americana para que seja feita a preservação ambiental, né? Que é um grande erro, vai de contra todo o movimento mundial, os próprios empresários, os próprios ambientalistas, cientistas, especialistas em geral, né? Então, é muito triste que os países que deviam nos dar exemplo, né, de desenvolvimento, exemplo de sustentabilidade, acabem deixando de lado essa questão, enviando alguns até representantes, mas não de forma efetiva, que poderia realmente trazer um benefício para a população mundial, né? Infelizmente é triste que eles estão feitos isso. Legal, vamos ver outras participações. Nelson Fernandes entrou, Sandro Melo também. Opa! Sandro Melo, um abração para você. Nelson Fernandes também entrou, um abraço para você. Obrigado pela participação. Você vê, como eu falei, tem um tempo, né, o delay. Então, às vezes a pessoa faz até um comentário, participa ali e ele demora um pouco para chegar, né? E como que você analisaria também a participação, o discurso a participação do presidente Bolsonaro e de sua equipe? Primeiro, eu gostaria que você falasse da sua equipe, que depois eu emendo uma pergunta aqui sobre o discurso, né? Mas sobre a equipe do Bolsonaro, como que você viu a participação? Deu para fazer alguma análise ou não foi possível? Basicamente, assim, falando a respeito, porque eu não acabei analisando tanto as questões da equipe em geral, né? Nós vimos que teve grande atenção em cima do próprio presidente, né, que infelizmente falou menos do que poderia, né? Nós tivemos 45 minutos para vender o Brasil de uma boa forma, né? O Brasil tem muita coisa a ser vendida, tanto por questões empresariais, indústria, né? As questões atraindo investimentos. Então nós tínhamos quase uma hora para conversar com os investidores e infelizmente não foi isso que aconteceu. O presidente falou 6 minutos, que como muitos especialistas disseram, falou um pouco do que eles gostariam de ouvir, mas não falou o que o resto do mundo gostaria de ouvir, né? Então faltou muita informação que poderia ter sido dado, muita conversa para atrair os investidores. Então tivemos uma boa oportunidade que foi pouco aproveitada ali pelo presidente, né? A questão do próprio Paulo Guedes, nosso ministro da economia, né? Ele basicamente fechou os acordos a respeito da Previdência, a respeito das reformas que o Brasil precisa realmente. Então isso ajudou bastante a Bolsa de Valores. Lembrando que a Bolsa de Valores é especialmente, a maior vantagem dela são para os ricos já, né? A população, em sua maioria, não tem muitas ações ali e acaba vibrando muito com o crescimento da Bolsa. Mas realmente tivemos uma participação importante, embora não tão bem aproveitada como poderíamos, né? O Bolsonaro também, no seu lacônico discurso, ele falou que o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Logo em seguida, infelizmente, esse crime ambiental. E é bom que se diga que não tem nada a ver, nenhuma culpabilidade pode ser colocada sob a responsabilidade do atual governo. Não é isso que estamos tratando, né? Mas como que fica a imagem do Brasil depois da palavra do presidente e acontecer isso? E repetimos, não é culpa do atual presidente, do atual governo, né? Ficou um constrangimento, né, para o Brasil perante o mundo, porque nós realmente temos a maior biodiversidade e temos diversas leis ambientais que acabam sendo falhas, porque falta fiscalização realmente, né? A Vale, nessa questão de Brumadinho, de Mariana, causou impactos negativos terríveis,
tanto para o meio ambiente quanto para a questão humanitária, né? É constrangedor, porque o Brasil, que devia dar o exemplo, acabou mostrando que está completamente despreparado para esse tipo de ação, né? A própria desastre de Mariana acabou com o Rio Doce, né? Passou por diversos estados. 80 quilômetros essa atual aí de Brumadinho, né? 80 quilômetros de poluição. A de Brumadinho corre o risco ainda de atingir o Rio São Francisco, então são dois dos Parece que já chegou no Rio São Francisco. Nos afluentes, né? Isso. São dois dos rios mais importantes do Brasil, e consequentemente do mundo, né? Que estão praticamente em risco de extinção, porque esse tipo de material que a Vale deposita nessas barragens, ele é muito tóxico. Então, são metais pesados que ficam no meio ambiente, eles são absorvidos pela terra e não tem como tirar. Sem contar também, né, Fernando, que a vida aquática, imagine o alimento, por exemplo, das populações ribeirinhas que possa ter, e mesmo das populações indígenas que foram afetadas. Como que essas pessoas vão viver se vivem da caça e da pesca, digamos assim, ou uma plantação, né, também. Mas a vida aquática, eu não tenho visto nenhuma matéria e nenhum jornal de qualquer que seja, nem na imprensa alternativa, falando sobre as mortes da vida marinha, da vida aquática, perdão, da vida aquática. Quantos e quantas espécies todas mortas. Para onde que estão indo esses peixes mortos, enfim? Na verdade, foi uma devastação, acredito que sem precedentes, né? Toda a extensão do rio, tanto dos animais que viviam no rio, quanto, justamente como você falou, a população ribeirinha, perderam seu alimento. Perderam o seu ganha-pão, como a gente diz, né? Então, muitos viviam da pesca, muitos viviam das irrigações provenientes desses rios importantes. E hoje é devastador, né? Tipo, não tem como garantir que essas pessoas voltem ao seu habitat natural, voltem às suas funções naturais. A gente fala em antropologia, ver aos olhos dos outros. Então as pessoas dizem, mas eles podem sair dali ou para outro lugar. Mas isso não é uma opção. As pessoas nasceram naquela região, eles têm a história daquela região, né? Então, o problema não foi o que aconteceu ali em relação ao que eles fizeram. Eles foram vítimas de um crime ambiental que já era previsto. Todo mundo vê que existe mais de 400 barragens no Brasil hoje em risco iminente, 50 em alto risco, e nada se faz. Então, vai se enrolando, fica anos na justiça e acaba acontecendo esse tipo de que infelizmente, além de todas essas vidas ceifadas que foram de imediato, acontecendo com a enxurrada, se não bastasse isso, ainda tem essas regiões ribeirinhas. Fora os animais também, além das mortes humanas, das mortes de animais, gado, galinha, porco, tudo vida. É claro que o humano em primeiro lugar, as perdas humanas em primeiro lugar, mas também tem que pensar nessas outras também, né? E a gente tem que sempre destacar a voluntariedade, o trabalho sério, o trabalho competente dos corpos de bombeiros, dos destacamentos, dos corpos de bombeiros, dos estados que lá estão, e também dos voluntários que estão se dirigindo e que se dirigiram até lá, né? Isso, os verdadeiros heróis mesmo. O corpo de bombeiro tem que ser enaltecido. Pô, nos Estados Unidos o corpo de bombeiro é super enaltecido. E aqui no Brasil tem que ser mais ainda, não é copiar lá, é que o Corpo de Bombeiros merece todo o respeito, todo o melhor tratamento, não o possível, tem que ter o melhor tratamento, sim, não é o possível, é até o impossível. Fazendo até um comentário a respeito disso, já há riscos ambientais, há riscos de saúde para os próprios bombeiros, né? Já foi dito que muitos deles que estão ali naquela região já correm risco iminente de contrair câncer, doenças autoimunes, porque eles estão sendo contaminados com metais pesados. Então, muito provavelmente eles vão precisar de uma assistência, porque eles estão em contato direto com esses resíduos, e isso vai, com certeza, acarretar um problema de saúde. Vamos ver mais uns nomes aqui. Sandro Melo entrou, falei, José Pereira entrou, obrigado, Vanderlei Mício,
Silvio José de Souza, obrigado pela participação. Quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Observações, se estamos falando o certo ou não, se eles concordam ou não, é livre a participação, né? Evidentemente, sempre que civilizada, sejam bem-vindas, né? O presidente Bolsonaro também, ele teve algumas idas e algumas vindas, ou seja, algumas tomadas de decisões e alguns recursos. Primeiro, ele anunciou que iria extinguir o Ministério do Meio Ambiente e recuou, dizendo que iria incorporar ao Ministério da Agricultura. Novamente recuou. Como você analisa as decisões desses recuos? Por que ele faz isso? Será que é por uma questão política? É por uma questão, às vezes, de não conhecer as prioridades do país? Ou é uma tática dele? Como é que você vê isso? A questão do nosso presidente hoje é que ele também foi muito apoiado pelos ruralistas, né? Então, existe uma questão entre ruralistas e ambientalistas, porque há muito atrito, porque às vezes acaba cada um buscando o seu extremo, né? Existem ruralistas que querem grilar terras, querem invadir reservas indígenas com a desculpa de desenvolvimento. Mas, enquanto isso, existem ambientalistas, sociedades ambientais que buscam a preservação dessa região, como a gente falou. Não adianta tirar o índio do local dele se aquele é o próprio local de cultura, o local de habitat dele, né? E a questão de unir os dois ministérios realmente causou um grande burburinho assim, entre a questão política, a questão de ambientalistas, ruralistas. Inclusive, teriam ruralistas que pediram que isso não acontecesse, porque na Europa e outros países eles pedem que, para a produção ser comprada por eles, ser importada por eles, tem que estar dentro de diversas regras ambientais que garantam a sustentabilidade da região, né? Então, houve esse recuo, muito provavelmente, por questões econômicas, né? Porque a própria comunidade europeia ameaçou cortar as importações brasileiras caso isso acontecesse. Porque tem que ter autonomia entre as duas áreas para que não haja suspeição desses processos, né? Então, provavelmente foi essa questão mais envolvendo a economia que estaria em risco e os ambientalistas que estão sempre ali protegendo, e na verdade tem que haver um encontro entre as duas áreas, né? Tanto a área de agronegócio como a área do meio ambiente tem que se conversar, porque ambos têm que andar em conjunto para que exista realmente esse desenvolvimento sustentável, né? Garantir o desenvolvimento e garantir a sustentabilidade. Daqui a um pouco nós vamos falar também sobre as obras ambientais que aconteceram em Pinhais aí, né? E a nomeação do Ricardo Salles para o meio ambiente, ele foi secretário de meio ambiente do governo Alckmin, do PSDB em São Paulo, e se viu envolvido em falcatruas lá alterando mapas para satisfazer a vontade de alguns empreendedores imobiliários lá. Como que você vê a nomeação dele, desse cidadão, para o Ministério do Meio Ambiente? Causou um pouco de preocupação inicialmente, né, para muitos ambientalistas, porque o ministro ele já foi alvo de acusações, de processos a respeito de questões ambientais. Então, houve um pouco de preocupação a respeito disso. Hoje a gente vê que ele tem ouvido bastante a questão dos próprios ambientalistas, da sociedade ambiental, né, sociedades ambientais, a respeito dessas questões. Ele comenta até que o Brasil há excesso de demarcações. Isso é uma questão que causa muita preocupação, porque o Brasil, na verdade, sofre com falta de demarcação, há muita demarcação a ser feita ainda, né? E não tem a desculpa de desenvolvimento, porque existe a Suíça, outros países que são países inteiros do tamanho de regiões do Brasil, né, estados do Brasil, e produzem muito. Então, o Brasil não precisa desmatar para aumentar a produção, aumentar a produtividade. A gente precisa investir em tecnologias que possibilitem que a gente consiga aumentar a produção, aumentar a produtividade
reduzindo a área de atuação. E assim a gente consegue manter o desenvolvimento e manter a sustentabilidade do solo, das questões ambientais também. Uma coisa importante, muita gente fala assim, mas meio ambiente, tem tantos problemas, mas o meio ambiente é onde nós vivemos. Né? Essa falta de cuidado com o meio ambiente foi o que trouxe as tragédias de Mariana, as tragédias agora de Brumadinho. Então, negligencia-se demais o meio ambiente, e quando acontece uma tragédia dessa, a gente vê a importância que tem desse cuidado para a vida futura, para a sustentabilidade. Exatamente. Né? Vamos ver ali o Vanderlei Nício. Entendo louvável quem reconhece o erro e se posiciona. Não vejo demérito nisso. Vanderlei Nício. É isso aí, Vanderlei. Beleza, obrigado pela participação aí. Vamos ver ali. Sérgio Macanhã entrou. Tielo Salles também entrou. Obrigado pela participação. Às vezes demora um pouco para chegar, como a gente sempre repete, né? E é isso aí. A liberação do uso de agrotóxicos, né, que eles chamam de flexibilização, mas não é isso, é uma liberação, né, na lavoura, já anunciada pelo governo e pela ministra da pasta da Agricultura. O que você tem a dizer sobre isso? Já comemos aí, ou tomamos, parece que 7 litros de... É isso? Se eu não me corrija, por favor, você que é ambientalista, se eu estiver errado, de veneno por ano. Como que você, como ambientalista, ativista, vê essa flexibilização, que na verdade seria uma liberação? Isso. Praticamente isso é um outro crime ambiental que está dentro ali da conversa de ambientalistas, de ecologistas, né? Porque a maioria desses agrotóxicos já são chamados de tóxicos, porque são venenos realmente, eles já são proibidos em diversos países. Então não cabe o Brasil começar a permitir o uso daqui, se em diversos países já é proibido, por questões já claramente vistas de ameaças à saúde, né? Então isso acaba beneficiando os ruralistas, que têm enormes áreas de terra e realmente acabam não tendo como cuidar de todas essas plantações, então eles partem para uma agressividade ambiental para manter essas produções, né? E na questão de saúde isso é terrível, porque quando você joga na plantação ou mantém na água, porque quando a gente joga na plantação, cai a chuva, ela é drenada, cai nos lençóis freáticos, né? Isso depois volta para a população, então isso a gente acaba aos poucos nos envenenando. Então há muitos que dizem assim, nós não estamos ficando doentes, nós estamos ficando envenenados com excesso de agrotóxicos. Naturalmente, não vou dizer aqui que sou extremamente contra os agrotóxicos, porque eu não quero ser radical quanto a isso. Eu realmente indico que, se possível, busque alimentos saudáveis, orgânicos, né? E quanto mais puder reduzir os agrotóxicos é melhor, né, obviamente. Mas abrir para a população brasileira esse tipo de veneno é inaceitável. É inaceitável. Aí o Tielo, boa noite, grande Chicão, parabéns pelo programa, obrigado. Micelo Medina também entrou, obrigado pela participação, Micelo. Micelo Medina pergunta aqui. Pergunta o que ele pensa sobre o prefeito Luizão ter liberado várias obras em áreas de manancial. Pergunta está para você, se você acha que deve responder, sim, mas é a pergunta do nosso internauta, do nosso seguidor Micelo Medina. O prefeito Luizão, ele é realmente um marco aqui na nossa cidade, né? Um orgulho realmente na gestão dele, o desenvolvimento que Pinhais teve nessa era dele. Tanto que a nossa prefeita, hoje, Maria Paulina, foi vice-prefeita dele, né? E traz consigo nosso desenvolvimento. As questões de mananciais devem sempre ter atenção, devem sempre ter cuidado ambiental. O que acontece muitas vezes é que trazem para o executivo as análises, os estudos, né? Muitas vezes o executivo não é especialista naquela área, então ele ouve o corpo que ele criou, o corpo de especialistas que
que indicam ali o que deve ser feito naquela região. Uhum. Naturalmente tem que haver um cuidado muito grande com a questão dos mananciais, né? E basicamente isso. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção. Nunca é tarde para corrigir os problemas, como até um dos amigos ali comentou, né? Uhum. Então, se é preciso fazer uma nova averiguação a respeito disso, é sempre em tempo. Legal. Entrou também o Bertagnoli Henrique, entrou. Obrigado pela presença de vocês. Está perguntando aqui, parabéns pelo programa, Chicão. Obrigado. Obrigado mesmo pela consideração. Conheço o Fernando, ele tem um trabalho incrível, muito engajado com a questão do meio ambiente. Bertagnoli Henrique. Obrigado, Henrique. É isso aí. Fernando, e sobre esses empreendimentos não, essas obras que foram feitas no Parque das Águas, como que você vê? É legal? Foi bom? É bom para Pinhais? Tá bom assim? Tem que melhorar? Como que você vê? Foi bom para a população? O Parque das Águas ele é um mote interessante para a gente trabalhar, sabe? Porque ele está em uma área de preservação. A gente sabe que muitas partes de Pinhais, uma grande região de Pinhais, como Piraquara, é de preservação, grande parte de preservação, né? E isso a gente pode chamar atenção justamente para essa atenção que é preciso ter com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente fez, eu digo Pinhais, né? Quando o Pinhais fez o Parque das Águas, chamou atenção para a questão de turismo ecológico, que é uma forma de desenvolvimento, né, econômico da região, que traz atenção tanto para o turismo quanto para a ecologia, para a preservação, né? Então a gente consegue casar esse desenvolvimento sustentável a partir de ações como essa, em que a gente mantém a preservação, em que a gente traz fomento econômico para a região e já chama essa discussão com a população, né? Então Pinhais ganhou, acredito hoje que é o seu maior ponto turístico, né? E pode se orgulhar de ser em uma área de preservação que está bem trabalhada e mantendo sempre essas tensões com o meio ambiente. Legal. Entrou o Marcos Oliver, obrigado pela presença, Marcos Oliver. Amarildo Amaral também entrou, obrigado pela presença de vocês aí. É muito importante a gente contar com vocês sempre aí. E falando do teu Instituto Bioverde, como que o Instituto Bioverde e demais ONGs podem colaborar para a sustentabilidade do planeta? Como, claro, fala-se do planeta, evidentemente, mas da sua cidade, do seu bairro, do seu estado e depois mundo afora. Entendo. A questão do Bioverde, ele se enquadra em uma empresa privada que tem atuação comunitária, né? uma atuação mista, dessa maneira dita. Porque a iniciativa privada, tendo a sua liberdade de atuação, assim, ela precisa não só extrair, mas também doar à população, doar ao meio ambiente, né? O Bioverde, que é o exemplo que a gente traz aqui hoje, ele trabalha a questão em que busca-se mudar os hábitos de consumo. Que hoje o problema do Brasil e do mundo é o alto consumo, um consumo crescente e um descarte irregular. Então, assim, extrai-se muito matéria-prima e não se recicla. Então, não coloca em um novo ciclo de sustentabilidade, né? Então, acaba se extraindo muito um material que é finito para o planeta, né? Tanto o petróleo é finito, quanto as material águas. Escasso, né? A água também. A água é extremamente importante. Então, a ideia é realmente assim, que a força da iniciativa privada estenda a mão para o meio ambiente, estenda a mão para as questões políticas, né, as questões comunitárias, para que possam realmente reverter os problemas que já foram criados. Já existe uma devastação imensa no Brasil. Se a gente olhar o mapa de antigamente, o mapa de agora, tanto no Brasil quanto em diversas partes do mundo, está praticamente insustentável realmente. Então, há especialistas até mais preocupados que dizem que até 2030 já vai estar uma calamidade. Se a gente não tiver uma reversão sustentável e que traga esse desenvolvimento sustentável para o Brasil, para o mundo, vamos estar numa calamidade realmente bem grande mesmo, né? Legal. Vamos ver o que mais que...
Antônio Florencio Brandão, gaiteiro Antônio Florencio. Ele tem até a gaita no avatar dele. Valeu, obrigado pela presença aí de todos vocês. Fernando, nós estamos com 45 minutos de programa. Nós vamos encerrando por aqui e eu deixo a palavra aberta para você, que é o aniversariante de hoje. Agora estamos com mais gente, é o aniversariante de hoje. E eu deixo a palavra aberta para as suas considerações. E se você quiser acrescentar mais algum assunto nas suas considerações, fique à vontade. Primeiramente, quero te agradecer, Chico, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, né? Você abriu o teu espaço para a gente falar de uma questão tão importante, que é o meio ambiente, questões políticas da região, né? Agradecer a todos que nos prestigiaram hoje, agradecer aos nossos apoiadores que estão ali comentando com a gente, e realmente chamar o pessoal para pensar a questão do meio ambiente, a questão da sua alimentação, que é o impacto pessoal, que traz um impacto social na sua região e que reflete um a um no impacto geográfico, né? Então, vamos pensar melhor a respeito de como nós estamos utilizando o meio ambiente, tanto na extração quanto na nossa moradia, para que possamos manter uma sustentabilidade da vida e evitar esses crimes, essas tragédias que nós temos visto ultimamente. Legal. O Ari Lima entrou, deu boa noite para os amigos. Obrigado, Ari Lima, pela presença. Compartilhem o nosso programa, por favor, que isso ajuda a termos aí mais seguidores no futuro. Sempre é bom. Nosso programa, nosso blog, o nosso YouTube, que depois eu subo esse vídeo para o YouTube, nós não temos, não é um blog monetizado, nós fazemos isso de livre, espontânea vontade e por gostar de fazer e de procurar levar as informações às pessoas. É o que a gente pode fazer, a parte da gente está fazendo. No mais, Fernando Valois, eu agradeço imensamente a tua participação, você ter aceitado o convite e agradeço muito também pelo convite que você me fez para participar da primeira reunião, né, da formação que vocês estão procurando formar a associação da Vila Esplanada, né? Eu agradeço muito, conheci as pessoas lá também, e agradeço imensamente a você, e mais uma vez, meus parabéns, felicidade para você, e curta bem teu aniversário. Valeu? No mais, a todos vocês que nos acompanharam aqui, um grande abraço, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.